Pois é, interdição, crianças que morrem, como a gente viu, um incêndio, enfim, fatal, enfim, uma fatalidade. E crianças que são, e pessoas, não são crianças que são escravizadas. Esse é o nosso assunto a ser tratado a partir de agora no nosso programa com o procurador-chefe adjunto do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. O assunto é trabalho escravo em grandes empresas. E não é de hoje, nem é de ontem, que se leu já sobre a Zara, agora, mais ultimamente, as lojas Renner, a rede Renner, né, de lojas. Isso é muito comum. Rogério Uzum Fleischmann, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Nós temos verificado essa situação nas nossas inspeções e nas nossas ações de rotina, e o fato é que as lojas Renner, a Zara ou a M-Officer, que também foi uma empresa, né, que foi verificada, eles não têm trabalho em condições análogas a de escravo dentro da loja. Não é? Perfeito. Por óbvio, né? Ninguém entra num shopping center e encontra alguém trabalhando mais de 18, 20 horas, não encontra ninguém com condições de meio ambiente desfavoráveis, né? Condições degradantes de meio ambiente, mas essas condições degradantes, condições de jornadas excessivas, trabalho forçado ou servidão por dívida, se encontra na cadeia produtiva. Né? Então, o que a gente está falando aqui é que o problema está na terceirização, né? E mais, porque nesse caso da Lojas Renner, pelo que se sabe, havia uma quarteirização, né? Contratava uma empresa e contratava outra empresa, que aí sim se constatava a condição análoga de escravo. Portanto, a responsabilização durante muito tempo foi negada pelas empresas tomadoras, né? A grande empresa que no final se beneficia. Ou seja, até chegar essa notícia, isso é uma história que já está acontecendo há muito tempo. Essa fiscalização vem sendo trabalhada há muito tempo, né? Ela não é, na verdade, ela não é aqui do Rio Grande do Sul, ela é feita em São Paulo, porque o local do dano é São Paulo. Mas nós, enfim, fazemos várias outras verificações e elas nos levam sempre a situação de que a empresa terceirizada ou quarteirizada é que está colocando a condição análoga de escravo. E, por exemplo, trabalho infantil no Rio Grande do Sul, fazer uma comparação, se verifica não dentro da fábrica de calçado, por exemplo, né, no Vale dos Sinos, mas se verifica em pequenos ateliês no interior do Rio Grande do Sul, onde então a condição degradante é imposta. O que define isso? Vamos dizer assim, o que é trabalho escravo, as diferenças que tem, se são crianças, se não são, como se qualifica isso? A definição que nós utilizamos, ela está no Código Penal, tá? Artigo 149 do Código Penal, e é uma definição de um crime, né? Então, portanto, nos baseamos naquela definição para definir a condição análoga de escravo, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito trabalhista, que é a nossa especificidade, né? O Ministério Público do Trabalho não atua na área criminal, apenas na área trabalhista. E ali eu colocaria 4 pontos fundamentais em que se teria a definição de o que é trabalho em condição análoga de escravo, né? Não se fala em trabalho escravo, condição análoga de escravo. A primeira é o trabalho forçado, ou seja, o trabalhador não quer trabalhar e por algum motivo, com uma imposição moral ou física, ele acaba trabalhando. A servidão por dívida, que são os famosos cadernos de dívida, né? Então o preposto ou dono da empresa chega para o trabalhador e diz: olha, eu te transportei até aqui, tu já me deve R$200. Agora eu vou te dar moradia, tu me deve mais 500. E eu vou te dar alimentação, tu me deve mais 300. No fim do mês, o teu salário é 500, portanto já está me devendo 500. E se o trabalhador tem uma condição de ingenuidade, ou enfim, ou até mesmo de impossibilidade de sair do local, ele acaba ficando sempre na intenção né, de quitar aquela dívida, o que nunca acontece, obviamente. E as outras 2 condições são mais ligadas ao modo como o trabalho é feito, e aí a gente enquadra na condição degradante e na jornada exaustiva, né? São conceitos que estão na lei. E esses conceitos, inclusive, estão a perigo agora, porque o Congresso Nacional está regulamentando a PEC que trata do trabalho da expropriação das terras e bens em que se encontra trabalho escravo. E nessa regulamentação, eles estão querendo tirar a condição degradante e a jornada exaustiva como um fator de condição análoga de escravo,
E para nós é muito sério, nós estamos travando esse debate e queremos e esse debate tem que ser gritado e feito amplamente, porque é uma barbaridade isso. É uma barbaridade. Aqui, pelas notícias que se teve, a Lojas Renner, o pessoal, os bolivianos estavam trabalhando, cumpriam jornadas de 16 horas. Né, diárias. E esses bolivianos têm legalidade para trabalhar aqui também? Desconheço, Magda, não sei se, mas já se constatou em várias outras situações, não, que eles, e por conta de estarem numa condição ilegal... Sim, eles topam, né? Se submetem. É o que dá a vulnerabilidade deles, né? Exatamente. Bom, que a responsabilidade subsidiária da terceirizadora é clara, mas havia conhecimento da terceira, pelo que a investigação vem levando? Sim, a gente, só para deixar claro, a gente conhece pela imprensa, tá? Os dados como é uma operação de São Paulo. Sim, que nós não estamos tratando especificamente, até ficar bem claro, nós queremos tratar sobre o assunto. Claro, não, mas eu digo, normalmente elas têm conhecimento que a terceirizada está usando trabalho escravo na outra ponta? Em princípio não, né? A gente essa questão de ter conhecimento, ela é um pouco mais, ela é sutil, né? Quer dizer, é óbvio que de plena consciência e com plena vontade, a Lojas Renner não tem a intenção de que tenha o condicional de escravo na ponta da cadeia. Mas há certamente uma negligência. Sim, eles deveriam ter um mecanismo de acompanhamento para se preservar, né? No mínimo negligência por não conferir o trabalho da terceirizada, né? É isso. Até uma fiscalização periódica. Né? Nesse caso específico, inclusive, a Lojas Renner já veio a público, né, emitiu nota pública e disse que faz essa fiscalização e confia numa certificação, né, de uma empresa que certifica, inclusive essas empresas que tomavam o trabalho estavam certificadas como empresas cujo trabalho era em condição... Como é que a gente denuncia uma situação dessas? Qual é o mecanismo? Assim, senão eu posso ir lá fazer uma denúncia que não seja verdadeira, alguma coisa assim. Vocês trabalham com denúncias também, obviamente. Esse é nosso alimento inicial, vamos dizer assim. E www.prt4.mpt.gov.br, tá? É o site aqui da regional. Sim. E por ali tem um link bem fácil de ser utilizado, coleta de denúncias. Se eu puder repetir bem. O senhor repete que é para nossa produtora passar lá para cima para botar no www.prt4 4 numeral .mpt.gov.br. .mpt.gov.br, ok. Tá. É um link de coleta de denúncias, é bem fácil de preencher. Nós também garantimos o sigilo da investigação. Se a pessoa não quer que o nome seja revelado, ela se identifica, mas pede para que o nome não seja revelado, nós garantimos. E a partir daí vai se fazer as inspeções. No Rio Grande do Sul, é bom trazer esse dado, nós temos poucas denúncias e poucas verificações. Já aconteceram verificações na área do pinos, no corte de pinos, na área de plantação de colheita de maçã, tá? E, enfim... Foram investigados e não houve... Foram resgatados trabalhadores. Né? Doutor, não, fala tu. Doutor, eu lhe pergunto, o que acontece, o que prevê a lei, qual é a penalidade ser imposta a essas empresas? Nós temos duas linhas, né, de imposição de penalidades. Uma é criminal, que não compete ao Ministério Público do Trabalho, então o Ministério Público Federal, enfim, vai propor a ação criminal, né, para penalizar o infrator. E no âmbito trabalhista, que é próprio para a atuação do Ministério Público do Trabalho, o que nós temos em primeiro lugar, a medida imediata é o resgate do trabalhador. Então, se chega no local, se tira ele daquela condição e se conversa com o empregador, com o infrator, no sentido de ele pagar todas as dívidas que tinha com o trabalhador e providenciar o deslocamento dele de volta para a sua cidade, porque geralmente eles não estão na sua cidade de origem. Então, é necessário pagar o deslocamento. Além de uma acumulação em geral por um dano moral individual ou coletivo. Tá? E por outro lado, se propõe um termo de ajustamento de conduta, tá? Em que a empresa, o empregador, o infrator, vai se comprometer a nunca mais praticar aquela irregularidade. Se o infrator se recusar a assinar o termo de ajustamento de conduta, nós ajuizamos então uma ação civil pública, tá? Em face dele, e
pedindo exatamente que ele nunca mais repita aquelas ações irregulares e que ele geralmente se postula uma indenização por dano moral coletivo, né? Perdão, o senhor concluiu? Que geralmente ou reverte para o fundo, para o FAT, né, Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou reverte em alguma medida que se adota para recompor o dano, o bem lesado, né? Então, por exemplo, se não me engano, no Mato Grosso, o Ministério Público do Trabalho tem revertido as indenizações por dano moral coletivo para a formação das pessoas que são resgatadas, porque já se verificou muitas vezes de resgata num lugar e encontra ele no lugar seguinte. Bom, né? Deixa eu lhe fazer uma colocação que o seu xará, Rogério Bertolli, diz o seguinte. Diz que assiste o programa, gosta do programa, e ele diz que assim, ó, mas a escravidão no ramo têxtil é muito normal em São Paulo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, ele é um microempresário do ramo de confecções, por isso que ele está se manifestando, tá? E aí ele diz o seguinte, o Ministério do Trabalho, juntamente com a Justiça, fazem vistas grossas naquele estado lá de São Paulo. A necessidade no ramo têxtil é imensa, mas não temos trabalhadores nessa área, o que abre o campo para estrangeiros ilegais. O convidado precisa ser mais claro que isso não representa 2% dos escravos estrangeiros no estado de São Paulo só no ramo têxtil. Eu acho que é bem mais. Tá? No Rio Grande do Sul sempre se denuncia esta falta de atitude do Ministério Público do Trabalho, porém novamente vista grossa. Isso é uma acusação que ele está fazendo e uma queixa. Uma queixa. Vamos começar por São Paulo, né? Essas grandes empresas que foram identificadas, em geral, foram em São Paulo. Né? Sim. Então, quer dizer, o pessoal está atuando, sim, e atua fortemente nisso. O que nós precisamos é ser municiado, né? O Ministério Público, às vezes, parece na imprensa que é super-herói ou que tem bola de cristal, e nós não temos bola de cristal. Para a gente chegar ao fato, nós precisamos investigar e, geralmente, precisamos, obviamente, de que seja denunciado. A cadeia produtiva, eu não sei se interpretei bem a pergunta, mas... Isso eu li bem também, porque às vezes a leitura fica errada. Mas, enfim, nós não estamos tratando aqui nem de questionar a terceirização, porque ela poderia ser questionada. Tá? Poderia ser questionada, porque a terceirização ela não é possível na atividade fim. Não é? E essa produção que é feita de material que vai ser vendido pela loja Renner pode ser enquadrada, de certa forma, talvez seja nisso que ele esteja se falando. Isso é só para concluir, esse é um aspecto que é muito discutido, inclusive está no Supremo Tribunal Federal, essa discussão sobre a terceirização, né? Então é um assunto que é o assunto do momento. E essa terceirização se dá, assim, no trabalho que nós estamos falando, como profissionais que estão sendo contratados como pessoa jurídica, é isso? Ou é só a terceirização mesmo? De todas as formas, né? Mas são pessoas jurídicas ou são pessoas contratadas com carteira de trabalho? Com pessoa jurídica. Ele talvez, eu estou me recordando agora que ele está falando dos imigrantes, né? Exatamente. Nós temos uma situação no país como um todo relativa aos imigrantes, isso está, enfim, a imprensa está repercutindo bastante. Precisamos ver que os imigrantes estão chegando no Brasil e estão ocupando os postos de trabalho que os brasileiros não querem ocupar, por conta da realidade de pleno emprego no país. E isso pode estar causando algum ruído, né, na base de produção. Inclusive em relação aos trabalhadores que já ouvimos, não houve uma denúncia formal, mas hoje eu conversava com trabalhadores com representantes da CUT, e eles me diziam que já há trabalhadores dizendo que o patrão ameaça. Se eu não trabalhar direito, ou eu vou contratar um haitiano que está vindo do Acre. Nossa, que horror. A gente sempre acha essa questão muito distante de nós, que, enfim, trabalho escravo, enfim. Mas agora em João Pessoa, a gente em congresso, estava um colega dos Estados Unidos comentando que a Suprema Corte apreciou uma grande rede de coffee shop, a mais conhecida que tem, que consegue fazer isso com tecnologia. Os empregados ficam sabendo, a partir de um sistema que eles têm de aplicativo, como é que vai ficar a escala de trabalho dependendo do volume de clientes indo à loja. Então, ou seja, o cara fica sabendo se está de plantão, até que horas vai trabalhar, menos de 24 horas antes. E a Suprema Corte
norte-americana declarou a ilegalidade disso e disse que dava uma condição análoga a escravo, né? E eu até fiquei surpreso, que é uma coisa que vem da tecnologia e todos se expõem a isso. Isso começa a chegar no Brasil já? Interessante, o Ministério Público do Trabalho já atuou em face do McDonald's, tá? E era dessa rede que o senhor falava? Não era de café. De café, mas já atuamos, já temos decisões, já acordos feitos e tal, por conta da famosa jornada variável, que é assim, tu tá trabalhando, ele, olha, hoje o movimento tá baixo, vai para casa. Daqui a pouco liga, volta porque, né, quer dizer, todos nós gostamos de nos programar, né? Tenho certeza que todos que estamos aqui. Claro. Então, isso dá uma... É uma situação em que tu não pode deixar o trabalhador à mercê, ele tem que ter um mínimo de previsibilidade, porque para se organizar, enfim. Falando em trabalho